Deus é o Deus que restaura famílias. Deus é o Deus que planejou, que projetou, que criou a família. Deus é o Deus que ama família. Nós vamos falar essa noite sobre o plano de Deus para a família. Eu queria ler um texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versos de 31 a 33. Atos dos Apóstolos 16, de 31 a 33. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. A família, nós ouvimos isso bastante. Família é a base da sociedade. Família é a base de todas as instituições. A família é a célula-mãe, podemos dizer assim, da sociedade. A família é a célula-mãe da igreja. A igreja que tem famílias fortes é uma igreja forte. A igreja que investe em família, ela terá famílias fortes e ela será uma igreja forte. Família, projeto de Deus, e por esse motivo a família há de permanecer vitoriosa, apesar de todos os ataques que a família vem sofrendo na nossa sociedade. Apesar de todas as tentativas de desestruturar as famílias, ela prevalecerá, porque ela é projeto de Deus. A família vai sobreviver, porque o homem não pode destruir aquilo que é projeto de Deus. E essa noite nós veremos aqui como Deus agiu, como Deus atua para a salvação da família. Nós veremos aí alguns textos bíblicos, algumas narrativas bíblicas que falam sobre como Deus atuou para salvar famílias. Jesus quer salvar você e sua família. Nós vamos falar primeiro da família de Noé. Noé era um homem justo e Noé vivia em meio a uma geração perversa e corrompida. Eu não vou ler o texto todo que fala sobre a história de Noé, nós conhecemos. No tempo de Noé, os homens viviam suas próprias vidas, preocupados somente com seus próprios interesses. O texto diz que eles casavam, se davam em casamento, e Deus via a maldade no meio daquele povo, e Deus resolveu dar um basta. Noé era um homem justo, e ele vivia com a sua família no meio daquela geração corrompida. E Deus manda a Noé que ele construa uma arca, e Deus diz a Noé: eu vou destruir essa terra com água. E Deus deu a Noé todas as instruções para que ele construísse aquela arca. Enquanto Noé construía aquela arca, as pessoas riam dele. As pessoas chamavam Noé de louco. E eu fico, às vezes, trazendo isso para a nossa vida. Quando nós estamos na nossa caminhada, seguindo as orientações de Deus, falando de Jesus, pregando as palavras, e muitas vezes nós somos taxados como loucos. Mas Noé não se importou com aquelas vozes. Noé permaneceu firme, obedecendo às instruções do Senhor. Noé construiu a arca. E no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus e com as orientações de Deus, Noé entra com a sua família na arca. Os contemporâneos de Noé só queriam comer, beber.
podemos dizer na nossa linguagem atual, curtir a vida. Enquanto Noé construía a sua arca, eles estavam curtindo a vida. Muitas vezes hoje, enquanto nós estamos pregando o evangelho, as pessoas estão curtindo a sua vida. E suas famílias indo para a perdição. Mas eles estão curtindo a vida. Ridicularizaram a mensagem de Deus por meio de Noé. E quando se deram conta, Noé estava entrando na arca com a sua família. E por conta da obediência de Noé, ele e sua família experimentaram a salvação do Senhor para a família deles. Deus quer salvar a sua vida e a sua família. No texto que nós lemos, Paulo responde àquele carcereiro quando ele faz o questionamento: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Noé obedeceu a Deus, entrou na arca e foi salvo Noé e a sua casa e a sua família. Deus providenciou a salvação para a família de Noé. Deus providencia a salvação todos os dias para a minha família e para a sua família. Noé consegue levar toda a sua família para a arca. Eles foram salvos do dilúvio. E é interessante a gente entender que dinheiro, poder, fama, os prazeres do mundo não salvarão famílias do dilúvio, da tragédia que a vida oferece. Nem ciência, nem política, nem sabedoria humana vai salvar a minha e a sua família. Jesus salva. Jesus restaura. Jesus faz tudo novo. E Ele quer fazer tudo novo na sua vida e na vida da sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Essa foi a resposta do apóstolo Paulo para aquele homem. Nem ciência, nem política, nem religião, nada disso pode trazer salvação para a sua família. Só Jesus Cristo. Somente em Jesus há refúgio. Somente Jesus pode nos levar a um porto seguro, a uma terra seca, assim como Ele fez com a família de Noé. A arca parou quando houve terra seca e eles puderam descer totalmente salvos das águas do dilúvio. Mas queria ainda falar de uma outra família, a família de Ló. A história da família de Ló está lá no capítulo de Gênesis 18 e 19. Assim como aconteceu com Noé, Ló vivia no meio de uma geração totalmente corrompida. O texto bíblico vai dizer assim que o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até o Senhor. Eles praticavam maldades absurdas. Até os anjos enviados eles tentaram violentar. Uma cidade perversa. Verso 20 do capítulo 18. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. As situações das cidades eram tão críticas que Abraão intercedeu por eles. Quando Deus anuncia a Abraão que iria destruir aquela cidade, Abraão vai fazer algumas considerações com o Senhor. Senhor, mas se ali se acharem 50 justos, ainda assim o Senhor vai destruir aquela terra? E Deus vai dizer assim: se houverem ali 50 justos, eu não destruirei. E Abraão continua aquele diálogo dele com Deus, intercedendo por aquela cidade. Senhor, se houverem 40, e ele vai prosseguindo: Senhor, se houverem 30, e se houverem 20, Senhor, não se aborreça porque eu estou sendo insistente, mas se houverem 10 justos naquela cidade, ainda assim o Senhor as destruirá. Deus disse: se houverem 10 justos naquela cidade, eu não destruirei. Mas ele não encontrou 10 justos naquela cidade, queridos. E Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Mas ali vivia a família de Ló.
Deus salva a família de Ló da destruição. E Ele quer salvar você e a sua família. A família de Ló estava apegada àquela terra, àquelas cidades, às suas práticas. Um pouco antes, Ló havia sido salvo por Abraão por meio da luta da espada. Abraão foi e resgatou Ló quando eles foram levados. Ló foi salvo pela espada de Abraão. Mas agora Ló estava ali, naquela cidade, que estava na iminência de ser destruída, e Ló será salvo por meio da intercessão de Abraão por ele, queridos. Abraão não usou a espada, Abraão orou, Abraão clamou ao Senhor pela família de Ló, e Deus salvou a família de Ló. O que é que nós podemos aprender com isso, queridos? Eu e você precisamos clamar ao Senhor pelas nossas famílias, para que elas sejam salvas. Abraão orou, Abraão intercedeu a Deus, e Deus salvou a família de Ló. E Ele também quer salvar você e a sua família. Então, se você quer a sua família salva, dobre o seu joelho diante do Senhor, humildemente. Reconheça que você pode fazer pouca coisa, mas você tem uma grande arma à sua disposição. Você pode clamar ao Senhor. E a palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Quando nós clamamos, o Senhor ouve e Ele responde. Então clame pela sua família. Muitas vezes a gente fica desanimado, a gente acha que não tem mais jeito. Persevere na oração pela sua família. A minha mãe orou por mim por mais de 10 anos. Eu chegava das farras e ela estava lá de joelhinho, orando sem me dizer uma palavra. E muitas vezes eu chegava bêbado da farra e minha mãe perseverou por 10 anos orando por mim. E eu fui resgatado e restaurado. Não desista da sua família. Interceda. Clame ao Senhor, porque Ele quer salvar a sua família. E Ele pode salvar a sua família, assim como Ele salvou a família de Noé, assim como Ele salvou a família de Ló. Ele pode salvar a sua família. Ele quer salvar você e sua família. Mas eu queria trazer ainda um detalhe na salvação de Ló. A família que recebe a salvação do Senhor, ela não deve olhar para trás. Os anjos orientaram a Ló e sua família: olha, sigam rapidamente e não olhem para trás. Sabe, queridos, Ló estava seguindo com sua família e a sua esposa olhou para trás. E o texto diz que ela virou uma estátua de sal. Eu sei que a galera jovem deve estar rindo aí quando eu falei da estátua de sal, porque lá no acampamento de jovens eu fiz uma confusão com a mulher de Ló, com a estátua de sal, e Safira, mulher de Ananias, eles riram da minha cara. Mas foi a esposa de Ló, viu, gente? Eu não errei, não. Ela virou estátua de sal, queridos. Muitas vezes o crente, depois que se converte, ele começa a olhar para trás. O povo do Egito, quando saiu do Egito, olhou para trás, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. Às vezes o Senhor está lhe dando a oportunidade de sair do mundo, e você vai caminhando, saindo do mundo, mas o mundo ainda continua no seu coração. A família que recebe a salvação do Senhor, ela precisa olhar para Jesus. Ela não deve olhar para trás. Persevere, siga em frente, olhe para o Senhor, não olhe para trás, não vire uma estátua, mas prossiga caminhando e anunciando esse evangelho da salvação que você teve o privilégio de receber. Mas eu queria falar ainda de uma outra família, a família de Raabe, a prostituta.
texto de lá em Josué, Raabe, uma prostituta, e o povo de Deus mandou os seus espias, dois homens, para analisarem a terra. E quando eles ali chegam, descobrem que existem os inimigos lá rondando, e eles vão procurar aqueles homens para matar. E eles se encontram lá na casa de Raabe. E Raabe protege aqueles homens para livrá-los da morte. Mas há algo interessante nessa passagem. Os judeus foram escondidos por Raabe para que não fossem descobertos pelo povo de Jericó. Raabe reconhece que o Senhor havia entregue aquela terra ao povo judeu. E no discurso dela, com aqueles dois homens, ela vai citando as maravilhas que o Senhor havia feito ao povo judeu. Ela reconhece a soberania de Deus, ela se rende ao Senhor, mas ela também clama pela sua família para que fosse salva. E o texto vai prosseguir e vai mostrar que quando o povo invade aquela terra, Raabe e sua família foram poupados. Ela foi salva. E ela clamou pela sua família. E a sua família foi salva. Sabem por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele quer salvar você. E Ele quer salvar a sua família. Então clame pela sua família. Assim como Raabe clamou. Temos ainda uma outra família. Família do centurião Cornélio. O texto está lá em Atos 10. Cornélio era um homem. O texto diz que ele tinha muitas virtudes. Ele era um soldado graduado. Ele era um chefe de família exemplar. Ele era um cidadão abençoado. Ele buscava a Deus, mas ele ainda não estava salvo. E aqui há algo interessante. As características de Cornélio. Ele buscava a Deus, era um cidadão abençoado, era um pai de família exemplar, mas ele ainda não estava salvo. Não basta ser religiosamente sincero para alcançar a salvação. Não basta ser uma boa pessoa. Muitas vezes a gente ouve assim, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, então eu vou para o céu. O ser boa pessoa não garante salvação, queridos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, quando aquele homem lá atrás pergunta a Paulo e Silas o que eu devo fazer para ser salvo, ele vai dizer, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E Pedro vai à casa de Cornélio. O texto vai dizer que Pedro pregou o evangelho para Cornélio e para toda a sua casa. E eles creram no Senhor e foram salvos. Cornélio e a sua família e a sua casa. Jesus quer salvar você e Ele quer salvar a sua família. E o texto que nós lemos, que fala sobre o carcereiro, o contexto ali é que Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Paulo e Silas acabaram de expulsar o demônio numa mulher que os perseguia. E por conta disso eles foram presos, encarcerados. Eles foram açoitados e foram trancados na prisão. Eles tinham todos os motivos para estarem ali, chateados, revoltados. Poxa, Deus, eu estava fazendo a sua obra, eu estava pregando o evangelho e somos aqui injustamente presos. Eles podiam estar murmurando contra Deus. Eles podiam estar se justificando diante de Deus. Mas sabe o que Paulo e Silas fizeram enquanto estavam na cadeia, irmãos? O que é que o texto bíblico diz? Que eles estavam
orando e adorando a Deus lá na prisão, diante da injustiça a que foram submetidos. E quantas vezes, queridos, nós temos reclamado e murmurado por coisas tão pequenas. O texto vai dizer que eles oraram e que eles adoraram o Senhor. E é impressionante entender o agir de Deus, aquilo que Ele faz para salvar a família. Paulo e Silas, servos do Senhor, foram presos. Com Deus não há coincidência, com Deus não há acaso. A Bíblia diz que Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos, porque Deus tinha propósito naquela prisão. Deus queria salvar uma família. E Deus move montanhas para salvar uma família, para salvar uma pessoa. Ainda que custe a prisão dos seus servos, ainda que custe passar por injustiças, Ele quer salvar a família. E assim foi com Paulo e Silas. Eles foram presos porque Deus tinha propósito na prisão deles. Eles estavam ali cantando e adorando ao Senhor. E quando nós clamamos a Deus, quando nós adoramos ao Senhor, o sobrenatural de Deus acontece sobre nós. Quando nós louvamos e adoramos, quando nós oramos, quando nós buscamos, os milagres acontecem. Quando nós exercemos a nossa fé. Quando nós, ao invés de estarmos murmurando, nós estamos louvando e agradecendo a Deus. Porque a Bíblia nos ensina, em tudo dai graças. Essa é a vontade do Senhor. E Paulo e Silas estavam ali cumprindo isso. E algo sobrenatural acontece ali naquela prisão. Enquanto eles louvavam e adoravam, sobreveio um grande terremoto. Sacode as estruturas e alicerces da prisão, e elas abriram-se com todas as cadeias que os prendiam. Eu queria dizer para você essa noite, Jesus quer soltar todas as prisões que têm prendido a sua vida, a sua alma. E se você, meu querido, quer a sua família salva, se você, meu irmão, quer que os grilhões sejam soltos da sua família, orem ao Senhor, louvem ao Senhor, adorem ao Senhor. Porque o louvor, a adoração e a oração, o clamor, precedem a vitória, precedem o milagre do Senhor. E assim foi com Paulo e Silas. Aquele terremoto abalou as estruturas da prisão. Algo sobrenatural aconteceu. E aquele carcereiro, ele se desesperou. Ele não tinha conhecimento do poder de Deus. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo ali. Ele só imaginou que aqueles presos haviam fugido. E havia uma forte recomendação para que tivessem guardado sob cuidado rigoroso. E ele se desesperou. E ele tenta o suicídio. E aí Paulo vai gritar: todos estamos aqui. Aquele homem ali, ele tem a oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo e Silas. E aquela manifestação do poder de Deus causa um impacto tremendo na vida daquele homem. E ele vai para Paulo e Silas e diz: senhores, o que eu devo receber? O que eu devo fazer para receber essa salvação? E a resposta dos dois servos do Senhor foi muito simples: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa, a tua família, porque Ele quer salvar você e a sua família. Paulo e Silas pregaram, primeiro com o seu testemunho, com a sua atitude de oração e de louvor e de adoração ao Senhor. Mas agora eles vão ter oportunidade de pregar, porque eles vão à casa daquele homem
e eles vão pregar para a família daquele homem. E o texto bíblico vai dizer que naquele dia a salvação chegou para toda a família daquele carcereiro. Louvado seja o Senhor, porque Ele move o sobrenatural para salvar famílias. E Ele quer mover o sobrenatural essa noite para salvar a sua família, amém? Clame ao Senhor, ore ao Senhor, louve ao Senhor pela sua família. Seja grato a Deus e você experimentará o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E eles foram batizados. Queridos, o Evangelho alcança pessoas e famílias inteiras. A única condição é ouvir a palavra do Senhor e crer no Senhor Jesus, e assim receber a salvação. Paulo e Silas cumpriram ali o propósito que Deus tinha para a vida deles. Eles foram presos injustamente, eles louvaram, adoraram e oraram, eles pregaram a palavra para aquele homem e para a sua família. Agora eles foram libertos da prisão, porque eles não tinham mais nada que fazer na prisão, porque o que Deus tinha planejado havia se cumprido na vida deles. Deus permitiu que eles fossem presos para que a família daquele carcereiro, junto com ele, fossem salvos. Deus move o sobrenatural para salvar a sua família, creia nisso. Clame pela sua família. Eu acredito que Deus pensa nas famílias em tudo que Ele faz. E Ele tem provisão para abençoar as nossas famílias. Porque família nasceu no coração de Deus. Queridos, famílias salvas fazem parte do projeto de Deus. Deus não criou as famílias para que elas vão para a perdição. Ele quer salvar todas as famílias. E por isso Ele disse a Abraão: da sua família serão benditas todas as famílias da terra. Sabem por quê? Porque Jesus Cristo veio da família de Abraão. Então, por meio de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas. O Senhor quer abençoar as famílias, o Senhor quer salvar as famílias, o Senhor quer restaurar as famílias. E nós temos hoje a oportunidade, assim como aqueles homens que ouviram e creram, nós temos hoje a oportunidade também de estarmos aqui ouvindo e de crermos. O Senhor quer salvar você e Ele quer salvar a sua família, hoje, agora. Queridos, eu queria dizer que, em que pese o texto dizer, creia no Senhor, Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Esse texto não está querendo dizer que se você for salvo, automaticamente a sua família o será. Mas a partir dali a sua família estará debaixo da bênção que você vai carregar. E você será usado por Deus como instrumento para alcançar a sua família. Porque você vai ter oportunidade de pregar o Evangelho. Eles terão oportunidade de ouvir. A palavra de Deus diz que a salvação, a fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus não lhe colocou nessa família que você nasceu por acaso. Ele quer usar você como instrumento para salvar a sua família. Paulo e Silas pregaram não só com palavras, mas com testemunho, com atitudes. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós estejamos sendo uma verdadeira pregação para os nossos familiares, por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos atos e também por meio das nossas palavras. O Senhor quer que as nossas famílias sejam alcançadas por meio de nós. Você que já recebeu a salvação, você tem essa missão de ser instrumento do Senhor para salvar a sua família. E nós vimos aqui que Deus move o sobrenatural
quando nós submetemos a Ele, e a sua família, e a minha família, podem ser salvas por meio de mim e de você. Clame ao Senhor pela sua família. Dobre o seu joelho, pague o preço. Porque Ele quer salvar a sua família. Queridos, pregue o Evangelho. Mas antes de pregar esse Evangelho, viva esse Evangelho. Seja você uma bênção. Seja você canal de bênção. Seja você instrumento do Senhor, para que a sua família seja alcançada pela salvação. Porque a salvação era para todos aqueles que crerem. Que esse mesmo Jesus continue nos abençoando e nos usando para a salvação das nossas famílias. E eu não gostaria de terminar sem lhe dar uma oportunidade. Você que ouviu essa palavra esta noite, você que entendeu essa palavra, você que entendeu que o Senhor move o sobrenatural para te salvar e para salvar a sua família. Se você quer receber esse Jesus no seu coração, se você quer, como aquele carcereiro, receber a salvação ainda esta noite, eu queria lhe convidar para levantar a sua mão. Ele quer te salvar. E Ele quer usar você para salvar e alcançar a sua família. Você quer receber Jesus essa noite? Eu queria fazer uma segunda pergunta essa noite. Você tem clamado pela sua família? Talvez você já esteja a ponto de desistir. Mas se você nessa noite quer colocar a sua família diante do Senhor, para que ela seja alcançada por esse amor maravilhoso, por esse amor que move o sobrenatural para salvar, eu queria que você ficasse de pé agora e colocasse o seu familiar, os seus familiares, que você tem orado insistentemente diante do Senhor, para que a salvação possa alcançá-los. Coloque diante de Deus, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura todas as feridas, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que pode fazer tudo novo na sua vida e na vida da sua família. Ele está lhe chamando essa noite e Ele quer alcançar a sua família. Coloque diante de Deus a sua família, mas coloque diante de Deus crendo que Ele pode, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus soberano, Ele é um Deus absoluto, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o grande eu sou. Não há nada impossível para Deus, não há nada que Ele não possa fazer, não há coração que Ele não possa quebrantar, não há pecado que Ele não possa perdoar. Coloque diante do Senhor a sua vida e a vida da sua família.